Ué. Vocês estão vendo o CAD, pessoal? Só para confirmar. Sim, estamos. Então, beleza. Então, vamos lá. Tensão primária. Deixa eu ver por que tem duas linhazinhas aqui. Era para ter só uma que vinha daqui a aqui. Eu não queria só saber. Convés ao lado do porão, 0,36. Na verdade, deixa eu só conferir aqui, ó. Ué, tá travado? Pronto. Convés ao lado, convés ao centro do porão de 0 a 25. Deixa eu ver que eu acho que isso daqui... Eita porra! Por que não some meus números aqui? Tá bloqueado essa planilha, caramba? Tá. Quero ver depois por que tem essa linha dupla aqui, ó. Porque senão ele vai calcular dois duplo fundos. Isso aqui é a parte do porão do fundo. A altura, né? CL do porão, 0,26 a altura. 400 meia boca, 0,26. Esses dois valores aqui teriam que estar zerados. E tá bloqueado a tua planilha de alguma forma? Deixa eu fechar e abrir de novo. Por que ela não tá alterando? Vamos lá de novo. Habilita edição, vamos ver se era isso. Vamos, computador. Acho que era isso. Habilitar, vamos lá. Momento fletor, 16. Tensão primária. Mas deixa eu voltar aqui para ver o que estava rolando. 0. Na verdade, ele era para estar, não tinha nada aqui. É só para repetir esse valor. Ctrl C, Ctrl V. Não, peraí. Deixa eu só lembrar o que é que eu tenho que fazer aqui. Convés ao lado do porão, a gente não poderia estar colocando convés ao centro. Era só para estar repetindo esse valor aqui e aqui. Peraí. Isso não. Ué. O Admir enferrujou aqui. Deixa eu pegar esse pontinho. 0,36. Na verdade, é só deletar. Pronto. Vamos ver se é isso. Ah, agora sim. Beleza, Marcos? Lembra de deixar em branco. Porque senão ele vai calcular dois duplo fundo como peso e vai ficar com peso a mais. Beleza? Então, confirmando. Eu vou estar verificando. Aí eu vou ter um trabalho que eu vou estar olhando aluno, por isso que eu preciso. Vou estar verificando, e se tiver alguma divergência, eu vou estar falando do aluno. Aqui eu só estou alertando o que eu vou estar vendo. Vamos lá, puxa para o lado aqui, deixa eu abrir a seção mestra do desenho. Então, logicamente... Eita, esses pontinhos aqui. Eu vou estar verificando as alturas das longitudinais. Coloca as cotas em todas, viu, gente? Então, eu não quero espaçamento entre aqui. Eu preciso saber as alturas das longitudinais. Até vou pedir para o Marcos fazer tudo isso de novo e postar novamente. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Node. Eu quero a cota do centro de gravidade de cada elemento até a linha de base. Você vai fazer de novo e vai estar me entregando. Só vou conferir um aqui, ó. Então, nós temos 4 longitudinais no convés. Então, a longitudinal da linha de centro, 1, 2, 3, 4. Já estou vendo aqui já um problema, Marcos. Vamos lá. Longitudinais do convés. Tá ok? Eu estou vendo aqui uma da linha de centro. E cadê as demais longitudinais do convés aqui que eu não estou encontrando? Só estou vendo a longitudinal 2. Então, você tem aqui, ó. Você tem a longitudinal 1, você tem a longitudinal 2, você tem a longitudinal 3, você tem a longitudinal 4. Cada uma com centro de gravidade.
Tá certo? Então, já pode fazer de novo isso daqui e me entregar novamente. Se alguém tiver com isso daqui entregando desse jeito, já coloca tudo correto. Então, isso aqui que foi solicitado desde o projeto 3. 24482 da linha de centro. Vamos lá. Ó, já não está batendo a longitudinal aqui. Tá certo? Você está falando que é uma viga aí de 4 polegadas por 2,5 primeira alma. Você está falando que a quantidade é 2. Só tem uma. Uma viga aí aqui. Por que que tem 2 lá? Aí você vai ter que colocar longitudinal 1, longitudinal 2, longitudinal 3, longitudinal 4. Tá certo? Tem que lançar todos esses elementos. Não tá aqui, ó. Então vai ficar 1, depois vem 2, 2, 2. Tá certo? Aí você vai colocar as alturas do centro de gravidade. Vai estar colocando aqui, se bem que ele já pega aqui, é 4 por 4 por 5, 16. Precisamos confirmar lá. 4, 4 por 5, 16. Deixa eu medir rapidinho aqui. Mas deve ser isso aí mesmo. 9, que não sei, que deve ser mais ou menos isso. Desenho. 4, 4 por 5, 16, tá ok. Agora você tem que estar colocando os centros de gravidade correto. Olha lá, o do centro aqui ó, não tá batendo. Tá? O que você não estiver usando, você vai deletar. Ó, tem valores negativos aqui. Então, trata de passar limpo todas essas informações. E tem que checar. Ok? Eu vou estar verificando aqui as do chapeamento, mas as longitudinais está toda furada. Atualiza os desenhos aqui das longitudinais. Vamos lá, costado. Tem 2. Não, costado tá ok. Espera um pouquinho, Paulo. Eu estava falando 1, 2, 2, 2. Do costado 2, 2. Tá? Então era mais a do convés, a do fundo. 12. 12 longitudinais no fundo. Não tem nada a ver. Então, ó, já trata de atualizar toda essa seção mestra, porque está totalmente furado aqui a quantidade de elementos longitudinais, tá certo? Cintado e trincanis. Você colocou, provavelmente, tá certo? Porque não estava constando essas longitudinais. Agora, a partir do momento que a gente colocar essas longitudinais, e se você colocar o cintado e o trincanis aqui, já tem que estar atualizando no desenho da seção mestra aqui. Vai ter que colocar sobre a chapa aqui. Então, primeiro tira esses cintados e trincanis, coloca as longitudinais corretas. Quilhas, barra chata de 800 por meio. Não tem. Então, cara, trata de dar uma geral nisso aqui. Braçola, você não tem braçola, isso aqui não é embarcação de carga. Tô parecendo. Se você não me mandou o negócio correto aqui, cara, se você não mandou errado, isso aqui é um barco de carga que você simplesmente mexeu em algumas coisinhas e mandou para mim. Atualiza todo isso daqui. Vou pegar outro aluno aqui, corrige tudo isso, apaga e manda correto para mim, que não tá batendo nada com nada. Deixa eu pegar outro aluno que entregou agora, para a gente poder estar conferindo. Dá um joinha aí no chat se você entendeu que você vai ter que fazer essas correções, ô Marcos. Coloca lá a mensagem. É aí que eu tô. Opa, peraí que eu entrei na pasta errada. Peraí que eu entrei na pasta errada. Trabalho. Vamos pegar outro que entregou aqui. Daniel. O professor, Quem? é o Daniel. Fala, Daniel. Eu estava conversando com o Nagado a aula passada e ele falou que minha estrutura ficou bastante complexa. Aí eu dei uma atualizada na sessão mestra, só que falta eu atualizar a planilhona. Aí eu queria Então, ver
Oi? A tensão primária, não é isso? Isso, as longitudinais. Então, é isso aqui que eu vou estar vendo agora, que você vai ter que estar atualizando. Você não atualizou Então, ainda. se o professor puder dar uma olhada só na minha sessão mestra, só para. Aí eu ia ver com o professor se Tá, o professor aguenta aí. Vou poderia abrir e mostrar. já falo, mas você já tem que estar atualizando. Se não bater a sessão mestra, cara, ninguém vai adiante aqui enquanto não acertar a sessão mestra com o desenho, com o cálculo da planilhona. Trava tudo, tá tudo errado. E Eu, isso daí eu não quero nem esperar para a semana que vem. Eu vou dar 2 dias para os caras que fizeram errado já atualizar, já mandar para mim para eu tentar verificando. então, Beleza? eu queria ver com o professor se teria como o professor mostrar. Acho que o professor mostrou uma aula dessas, que dava para ver as aulas de projeto 3. Tava arquivado, né? Todo mundo consegue ver. Depois a gente vê isso aí no final, você me lembra, porque é só clicar no visualizar lá, arquivados, que tá lá. Dá para ver É, tudo. que as longitudinais da conversa da DOCA e fundo, eu fiz uma diferente do que o professor tem lá na biblioteca. Não, você faz do jeito que você achar melhor, que você entrou em um acordo lá, mas uma coisa eu vou deixar bem claro, tem que bater o que tiver na planilhona com o desenho, entendeu? É isso que tem que ser feito. Entendeu, Daniel? Não, entendi. Então, isso que eu estou querendo mostrar aqui, que eu já estou abrindo aqui, quem já me coloca e vê, porque já vou deixar bem claro, se o cara fingir de morto aqui, não corrigir esses detalhes aqui, não vai adiante em hipótese alguma. Então, essa estrutura é a estrutura da minha sessão mestra passada. E tava. Então, Daniel, já trata de atualizar e me manda correto o mais rápido possível e manda mensagem para eu poder, porque realmente eu estou vendo aqui tudo viga de 6 polegadas e você É, já colocou para perfil bulbo aqui. 6 polegadas não, é eu, essa. eu aumentei ela e aumentei um pouco a espessura. Sim, só que você criou um negócio que não tem no catálogo, pelo que eu estou vendo. Não, isso que eu queria ver com o professor. Se Não, você vai construir isso daí. O Nagado não te explica? Se você for, não existe, você não pode colocar uma coisa que não existe, a menos que você manda construir uma cantoneira L de tanto por tanto, que daí é 2 barras chata, que você vai calcular a inércia separado no AutoCAD e me colocar, e você não vai linkar nada aqui, você vai apagar os links aqui e você vai digitar a inércia própria, entendeu? tudo Você bem. está construindo uma coisa que não existe. Se não tem no catálogo, você vai quebrar todos os links do que está no catálogo e vai colocar o valor direto aqui, ok? Não, beleza, essa era a minha dúvida. Outra coisa aqui, ó, tô vendo uma barra chata de 2.340 milímetros. O que que é isso? Não Isso existe aí isso aqui. na verdade, seria uma antepara longitudinal, né? Que seria a parte da quilha. Se o professor, se o professor ver no meu arranjo, Antepara, aí seria, meu amigo, equivalente ao duplo fundo, duplo costado? Seria. se o professor ver no meu arranjo estrutural, ela permaneceu a mesma. O que que seria aí? Seria essas Seria, quilhas aqui? Então você seria essa coloca como central. quilhas, não coloca como elemento longitudinal. Você Entendi. apaga, renomeia, coloca quilhas, Daniel. Entendeu? Quilha 1, quilha 2, tá? Aí Então, você beleza. numera aqui, tá? Como se fosse super quilhas, porque isso daqui é uma modalidade de quilhas, não é antepara, entendido? Entendi. Certo? Então, atualiza tudo isso daqui, coloca todos os elementos e me coloca lá. Agora, isso daqui, você que inventou, você tem que calcular a inércia, dar o print, como a gente fez no chapeamento, colar aqui do lado, tá certo? Eu não estou vendo nada colado aqui comprovando, tem que É que comprovar eu pelo queria menos o do tirar essas dúvidas com chapeamento. o professor. Pelo menos o do chapeamento, eu quero que esteja aqui o print do lado. E agora, esses elementos novos que você está colocando, entendeu? Então, esse do chapeamento permaneceu. Aí em cima permaneceu. Tá? O que eu Aonde que mudei tá? foi as longitudinais. Onde que tá? Não, tudo bem, permaneceu, mas eu quero o comprovante aqui do lado, Daniel. Eu não estou vendo o comprovante do chapeamento, se esse cálculo que a planilha fez sozinho está correta, entendeu? Ah, não, mas eu tenho aqui os comprovantes tudo. É que eu não Então, coloquei na printa. planilha. Então, porque não está nem no CAD e não está na planilha. Ou tem que estar em um, ou tem que estar em Não, outro. professor, é que eu mudei a estrutura e eu queria ver com o professor como que eu faria para adicionar na planilha. Por isso que eu não fiz Não, ainda. você calcula no AutoCAD a inércia própria, coloca o comprovante e coloca, porque a planilha não calcula uma coisa sozinha. Você entendeu?
A planilha, ela só consulta catálogo. Como você criou uma coisa que não tem catálogo, Daniel, você vai ter que calcular a inércia no AutoCAD com o centro de gravidade, printar a tela para comprovar como que você calculou as inércias e lançar a inércia aqui que você calculou no AutoCAD. Entendido? Não, tudo bem. Então faça isso já o mais rápido possível para a gente ver, tá? Porque eu já preciso estar acelerando aqui, senão a gente vai atrasar todo o conteúdo. Então tá tudo parado aqui. Agiliza e me coloca essa semana tudo isso daqui o mais rápido possível. Deixa eu só ver aqui se o Marcos me deu um ok aqui, que até agora, Marcos, beleza, ok. Deixa eu pegar aqui outro aluno, para a gente estar comprovando. Então, essa é a parte que mais pega para todo mundo, gente. Tem que estar batendo corretamente essas informações. Espera aí, vamos voltar lá para a planilha. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver quem mais entregou. Vamos pegar Yasmin agora. Yasmin zipado, deixa eu baixar. Ver que ainda não baixou. Baixou. Deixa eu descompactar aqui. Então vamos lá. Arranjo estrutural. Pois não, pode falar. Eu não tinha sessão mestra separada, eu mandei o arranjo estrutural, tá? Mas tem se problema? tiver sessão lá, não tem problema nenhum. Tem lá. Não tem problema. É isso aí. Só não tem as cotas, eu posso reenviar ainda hoje com as cotas. Eu peço para colocar porque para facilitar a vida do Vladimir, tudo bem? Porque senão fica complicado eu ter que colocar cota por cota, tá? Cria um layer para que depois vocês desliguem, aí fica fácil para mim. Tá. Deixa eu só. E depois eu tenho uma dúvida também na planilhona, na parte de tabela de cotas. Tá. Que eu já coloquei a minha nova, mas eu fiquei com dúvida em uns números. Tabela de cotas na planilhona? Ah, tá. Pera um pouquinho, a gente já vê já. Então, gente, novamente aqui, eu tenho que estar conferindo se está batendo todos os valores. Ok? A Yasmin tem 3 longitudinais num bordo, 3 no outro. Eu vou estar conferindo os centros de gravidades. Tá ok? 4, 4 por 5, 16. Tá, ela lançou aqui 4, 4 por 5, 16. Os centros de gravidades eu vou estar conferindo aqui, ó. Vou pegar só um aqui, 272 aqui, ó. Tá certo. Não está mostrando o pontinho aqui. Eu vou fazer meio que rapidinho aqui, só para ter mais ou menos uma aproximação. Tá? Então, eu tenho que conferir os centros de gravidade. 270. É aquela que... Depois você habilita as casas decimais, Yasmin, para a gente poder estar vendo certinho, né? Porque a planilha de tensão primária teria que estar em centímetros. Tá? Vou estar conferindo, tá mais ou menos dando aquele valor lá. Então, eu vou estar conferindo tudo que tiver o que tiver na seção mestra, nas cotas, tem que bater por aqui. O meu tá... Eu acho que só aqui ele tá errado. Isso. Ó, esses que não for estar utilizando, viu, gente? Que agora vocês têm certeza, não for estar utilizando, vocês podem estar deletando para não ficar essas mensagenzinhas e pode até, inclusive, selecionar que eu não tenho duplo fundo, não vou usar, já tenho certeza. Vocês podem estar excluindo até para poder ficar mais clean aqui a planilha, tá certo? Sempre clicando aqui nas somas dos totais para verificar se as somas não estão fugindo, não estão saindo nada errado. Então, vou estar verificando todas essas informações aqui. Então, eu peço que vocês me apresentem a seção mestra com todas as cotas para eu conferir todos os centros de gravidades, tá? Os comprovantes do chapeamento aqui do lado, tá certo? E se tiver algum perfil que não existe no catálogo, vocês me coloquem para a gente poder estar colocando. Tá pronto o resultado? Não. Por exemplo, aqui, ó, tá dando uma informação que não está aprovado. Calma. Isso que eu quero estar verificando com o aluno. Por quê? Porque, vamos clicar aqui nos gráficos, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Então, o que acontece? Como a Yasmin, ela mexeu no arranjo você mexeu no arranjo de polpa da sua embarcação, né, Yasmin? Mexi. Então, o que acontece? A distribuição de pesos acabou bagunçando. Então, o que acontece? O máximo momento fletor dela, que antes era aqui, foi lá para o espaço, tá certo? Por isso que ela não está passando no cálculo da tensão primária. Então, não adianta já ficar olhando aqui apavorado, aí o cara já começa a lascar um monte de espessura de chapeamento aqui,
pensando que vai aprovar. Não, tá certo? Ela tem que estar corrigindo um outro problema. Ela tem que estar corrigindo a distribuição de pesos, então esse gráfico tem que voltar a fechar. Como que a gente volta a fechar o gráfico? A gente vai naquela aba lá de estabilidade. Deixa eu ver onde é que está a abinha de estabilidade aqui da Yasmin. Deixa eu pegar por aqui que é mais fácil. Aqui está fora de ordem. E cadê aquela? Aqui, 21, estabilidade. A condição A. Então, o que acontece? Olha aqui. Tem um pequeno trim. Essa planilha aqui, a gente só fecha o trim, a gente só redistribui o trim, tá certo? Para zerar, para a gente estar fechando o gráfico. Aí, nas verdadeiras condições de estabilidade A, B, C, que a gente vai ver mais para frente, a gente pode gerar um pequeno trim de polpa. Mas a gente já está vendo aqui que tem um pequeno trim de pro. A gente não pode estar verificando essas informações. Então, nós temos que estar atualizando esses valores aqui. Tá certo? Então, vamos lá, o que a gente tem que estar fazendo? O que pode ter gerado o trim? O LCG pode ter mudado de posição. E mudou de posição? Mudou, porque a Yasmin, ela lançou todos os novos elementos estruturais, ela mexeu no formato do casco. Então, na verdade, não Yasmin, como todo mundo. Então, o que acontece? Ela tem que dar uma verificada na distribuição do centro de gravidade da embarcação dela. Aí eu vou perguntar, quando você calculou o centro de gravidade, o LCG, Yasmin, você usou o plano de linhas ou a planilhona? Não lembro agora. Então, por quê? Ó, a gente tem que verificar o seguinte, vamos recordar aquela versão preliminar do plano de linhas que eu pedi para vocês fazerem. Deixa eu abrir aqui só o Paint. Então, o que acontece? Como que faz para a gente equilibrar o peso da embarcação? Então, o que acontece? Todo mundo vai pegar o plano de linhas, tá? Todo mundo vai ter que fazer isso e entregar semana que vem, além do que eu pedi para essa semana corrigido. Então, nós temos a linha de base. Então, o que acontece? Foi feito algumas alterações nos elementos da embarcação. Agora, vamos lá, até já vamos falar um pouquinho aqui. O Daniel, o que ele fez? Vou dar um exemplo do Daniel. Ele foi lá e alterou os elementos longitudinais. Então, falou, beleza, Daniel, o que você vai ter que fazer? Aqui nos dados de entrada, quais são os elementos longitudinais que você tem agora na sua embarcação? Aqui, ó. Aqui estava marcado que você tinha LL de 5,16, tal. Não, você vai deletar isso daqui. Você vai deletar isso daqui. Vai escrever esse elemento que você inventou aí. E você vai calcular o peso por metro linear dele. Como que você faz isso? Você tem lá no AutoCAD o formato do seu objeto. Você vai calcular a área dele, vai multiplicar pelo comprimento, 1 metro. Então, você tem o volume, multiplicar pela densidade do aço, e você vai saber quanto que pesa 1 metro linear desse elemento. Esse é o problema de você estar criando um perfil que não existe. Você tem que calcular o peso dele por 1 metro. Eu vi que você gosta de mexer 3D, você pode fazer aquela barra lá, viu? Tá escutando aí, Daniel? Oi, professor, tô sim. Você pode dar um extrude de 1 metro, calcular o volume daquele perfil e multiplicar pela densidade do aço, aí você vai saber que 1 metro linear daquele elemento que você calculou pesa tanto, entendeu? Entendi, professor. Então, o que acontece? Você vai ter que aqui nos dados de entrada, tá apagando, porque isso aqui é tudo perfil que já existe. Então, isso é uma questão, você tem que lembrar. E aí você vai ter que colocar a altura dessa peça, o peso por metro linear dela. Aí você repete, escreve aqui. Por quê? Isso daqui, ó, nos dados de entrada, que vai calcular o peso das longitudinais da sua embarcação. Entendido? Então, mesma coisa lá. Os alunos que colocaram os elementos têm que estar, os mesmos valores que está nas longitudinais aqui, tem que bater o que está na tensão primária. Tá certo? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para estar voltando aqui. No caso, a Yasmin colocou os elementos, não teve alteração, então ela está verificando. Então, qual foi a única modificação estrutural que a Yasmin colocou na embarcação dela nesse momento? A alteração estrutural que ela fez foi só o formato da polpa, ela não mudou os elementos longitudinais.
Por isso que eu já queria hoje ver todo mundo aqui, o que está faltando, tá certo? Se está certo ou não, para vocês estarem ajustando isso daqui. Entendido? Então, voltando, por quê? Vamos voltar no plano de linhas que eu estou fazendo aqui. Eu preciso colocar aqui, ó, o novo calado leve da embarcação. Então, vocês vão ter que ir lá na planilha de pesos e centros, ver qual foi o novo deslocamento da embarcação, porque ele calcula. Vamos lá lembrar como que a planilha faz. Se for o caso, eu vou, como poucos alunos fizeram, a gente vai ter que dar uma revisão geral em tudo isso daqui. Colocou a tabela de cotas, ajustou a tabela de cotas. Os dados hidrostáticos já foram atualizados, tá certo? As curvas de Bolgian, deixa eu perguntar. Eu acho que eu não cobrei a atualização das curvas de Bolgian para vocês ainda, pessoal? Só para lembrar. Não cobrou. Não, né? Não. Então, vamos com calmas, então. Porque eu preciso que as curvas de Bolgian sejam atualizadas. Por que as curvas de Bolgian têm que ser atualizadas? Para a gente poder calcular o calado. Então, Vladimir está um pouquinho acelerado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos por partes. Vamos mudar a inversão. Todo mundo ajusta a tensão primária, tá? Então, vamos combinar assim. O que tiver de desenho da seção mestra, com todas as cotas, de todos os elementos longitudinais que vocês tiverem aqui, os comprovantes que tiverem aqui, eu quero que vocês façam bater perfeitamente o que tiver aqui, certo? Se, por acaso, alguém colocou algum elemento estrutural que não possui no catálogo, entendi? Tipo, ele colocou uma quilha que não existe no catálogo, eu estou vendo aqui. Tá certo? Deixa eu só tirar uma duvidazinha, Yasmin. Eu tô vendo que aqui tinha bojo a sua embarcação, era isso? Tinha um bojinho? Não, essa daí não é minha, não. Não é sua? Tá escrito Yasmin, tá aqui, ó. Oh, não, mas Eita, eu acho nós, que eu né? não... Acho que você deixou um negocinho lá, eu tá? acho que veio da planilha que o senhor passou, porque eu não coloquei isso Por aí, isso que eu tô não. falando, é que eu só estranhei isso daqui, Tá, tá? desculpa, eu não tinha visto nem Não, no tudo projeto bem, só 3. depois deleta que eu assustei, eu falei, não tem bojo. Então, gente, eu preciso dessas informações, precisa estar tudo atualizado, certo? Uma vez atualizado, batendo perfeito, não necessariamente quer dizer que ele já pode estar passando na tensão primária. Por quê? Só pode passar tensão primária se a gente deixar esse gráfico bonitinho. Lembra? No caso aqui, eu teria que redistribuir os pesos, tá certo? E fazer esse gráfico. Por quê? O máximo momento fletor que antes era aqui, ele foi lá em cima. E como eu tenho um máximo momento fletor maior do que o normal, ele está falando que não está passando por sociedade classificadora. Pelo valor, a diferença é tão pequena aqui, né, Yasmin? Que só de fechar o gráfico, isso já vai ajustar automaticamente. Entendeu? Só que o que nós precisamos? Para poder fechar o gráfico, a gente precisa saber o peso leve final da embarcação. Então, o que falta para a gente verificar o peso leve da embarcação? Só lembrando, o peso leve da embarcação, pessoal, são só os elementos estruturais da embarcação. Chapeamento. O cara mexeu no chapeamento da embarcação? Sim ou não? O cara teve que colocar cintado e trincanis? Lembrando que quando a gente vê que há necessidade de cintado e trincanis, você já coloca lá nos dados de entrada, ele já atualiza o peso e já acerta o centro de gravidade. Os elementos longitudinais já foram tudo lançados, as borboletas, tudo isso não modificou, a casaria já está tudo certo, a solda, tudo correto, os móveis está tudo correto. Tá certo? Professor, Oi, pois não. eu coloquei muita... Eu tava conversando com o Nagado, ele achou que eu coloquei muita antepara. Aí, no caso, o senhor vai falar sobre as anteparas mais pra frente, ou... Eu vou dar uma discutidinha rápida, que a gente vai passar uma geral na planilha, mas assim, a gente verifica aquele item lá se a estanqueidade tiver ok. Se você diminuir as anteparas e manter a estanqueidade, tudo bem. Se não, vai ter que manter as anteparas, entendeu? Tem a história da Bom. estanqueidade só. Ah, Entendeu? e Então, outra coisa. O meu tem muita estrutura na casaria, né? No caso, o senhor depois pode ver mais pra frente se eu vou ter que colocar pé de carneiro embaixo, tudo certinho, por favor? Então, vamos fazer isso daqui. Então, a gente vai dar uma geral na planilha antes da gente fechar o peso leve para todo mundo. Tá certo? Que então,
não houve poucas modificações, todo mundo teve umas modificações. Então, vamos começar desde o início, então. Fechou, pessoal? Então, primeira etapa, eu vou até colocar como tarefa aqui para vocês não esquecer. O que tiver aqui tem que bater na aba 18, fechou? Todo mundo faz isso sem falta para a semana que vem, tá? Até porque vai ser... Depois vai ter um feriadinho, vocês vão estar meio devagar, mas vai ser na outra semana. Fechou? Que mais? Pelo que eu estou verificando aqui, ó, mudou os elementos longitudinais, tá certo? Tem que estar atualizando aqui, ó. Deixa eu ver. Na tensão primária aqui. Se mudou elementos longitudinais da tensão primária, colocou, ou faltou, por exemplo, eu verifiquei que faltou lá, o cara colocou, ele tem que vir aqui, bater os mesmos elementos que estão aqui na longitudinais, tem que bater. E se não houver no catálogo, o aluno tem que apagar e tem que digitar, lembra? O que ele tem que fazer? Vou só dar um exemplozinho aqui, ó. O Daniel, ele fez uma cantoneira L diferente lá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que calcular o peso por metro linear e colocar aqui. Ele vai ter que medir a altura desse elemento e colocar aqui em centímetros. Certo, Daniel? Beleza, professor. Então, isso daqui, o que está escrito aqui é o que aparece escrito na tensão primária. Então, o que você escrever aqui, ele muda o enunciado da tensão primária, correto? E aí, você teria que mudar esse título aqui. Essa inércia que está escrito aqui é a inércia que ele preenche automaticamente. Então, você vai ter que calcular a inércia, aquilo que eu falei que você tem que fazer o comprovante no CAD, tem que calcular a inércia e digitar aqui. Ele preenche lá. E, por último, a área do corte da seção. Entendido? Professor. Você tem que fazer isso para ele estar alterando o peso na planilha toda e na tensão primária. Não é só na tensão primária. Entendido? Entendi. Ô, professor, só uma dúvida só. Eu fiz uma cantoneira L de 10 polegadas por 3 polegadas. Eu vou ter que calcular ela separada? Sim, meu amigo, porque você conhece algum catálogo que existe essa cantoneira? Depois somar os dois? Não, você não vai somar nada, você vai calcular ela separada e colocar direto. Não, eu falo, tem a parte que é 10 polegadas e vira 3 polegadas. Não, não Você é, tem que amiguinho. separar ou... Deixa eu só explicar. Você está construindo uma cantoneira de abas desiguais. Entendido? Então, você vai escrever cantoneira de abas desiguais, 10 por 3. É assim que se escreve, entendeu? Entendeu, Daniel? Não, que eu Olha não como tô é que é entendendo. uma cantoneira de abas iguais. Cantoneiras de abas iguais, 4 polegadas a altura, 4 polegadas a largura e 5,16 a espessura. Você vai colocar cantoneira de abas desiguais, 10 por 3 por 5,16. Entendeu? Eu perguntei na hora de calcular a inércia, se eu vou ter que calcular A ela. inércia você vai colocar na posição que está na seção mestra, amiguinho. Sempre no eixo XX. Não tem nada a ver a altura por largura. É desenho do formato que ela colocou na seção mestra, amiguinho. Entendeu? Não, beleza, professor. Fechou? Entendeu? Entendeu ou não entendeu? Você tá mudo aí, você não entendeu. Não, é só na hora de calcular a inércia que eu fiquei em dúvida se Ela teria que tá nessa separar ela ou posição não. desenhada lá. Você tem que lembrar que você vai fazer no eixo XX lá. XX é cortando Ah, com a linha de base. Então você vai pegar o formato que ela está posicionada. A tá. inércia é sempre a posição que ela está na seção mestra. Ah, tá. Não, beleza. Entendeu? Eu achei que teria que Ela não está separar ela. deitada assim, ó. Ela não está assim. Ela está assim lá no seu desenho. Entendeu? Não, eu achei que tinha que pegar primeiro 10 polegadas e calcular a inércia e depois Não, meu calcular a amigo, do 3. você volta a falar, você tem um recurso do AutoCAD para achar a inércia de formato irregular. Além do que você fez o cantos arredondado, você entendeu? Entendi. Só o AutoCAD Não, sim. calcula aquilo ali. Não tem, senão seria uma barra chata, seria 2 barras chatas soldado, não é isso que você fez. Você fez uma cantoneira ela de águas desiguais. Vamos lá, cara, Sim. você manja de AutoCAD, não pisa na bola comigo, hein? Fechou? Beleza, professor. Então tem que estar atualizando aqui os valores. Certo? Vamos lá. Tabela de cotas, já pedi para atualizar. Então, atualizou a 2A,
atualiza 2B, tá? Muda os desenhos. Professor, você Dados pode hidrostáticos, pois não? tirar a minha dúvida lá da tabela de cotas? Pode falar, então. Você pode voltar lá, senhor? Essa parte do LW1, LW2, Isso esses aqui é valores... só para quem fez por Taylor. Pode deixar tudo em tá. branco. Tanto, ô Yasmin, clica na 2B aqui, ó. De você deve estar toda zerada essa parte, correto? Calma aí, 2B... Tá zerado? Não. Não está, mas você não escolheu a parte Taylor. Mas está digitado isso daqui? Você digitou isso? Não digitei nada, deixei como tava. Então, se você deixou em branco aqui... Não tava em branco, tava já digitado. Eu Não, deixei como então chegou. vamos lembrar. Isso aqui está digitado da minha planilha. Lembra que eu passo a planilha com a minha? Aham. Então, isso aqui é as linhas d'água do meu barco. Apaga, deleta. Tá, então tá. É só para quem faz casco Taylor, que você sabe que o plano de linhas por Taylor é por linha d'água, né? Uhum. Então, Sim. a gente usa essa parte aqui para poder fazer por Taylor. Quem faz barco quinado faz por aqui. Quem faz Taylor faz por aqui. Por Aqui, isso que eu falei. Isso, então deletei agora, zerou. Isso, então vai ficar aqui. Porque aqui os dados de entrada, mas o resultado é essa daqui, ela fica toda em branco. Você pode ver que não afetou em nada, ok? Beleza? Ok, beleza. Então vamos lá. Modificou o formato da polpa, quem teve que mudar? Então o que acontece? Ele recalculou toda a parte estrutural da polpa da embarcação, tá? Porque você ou levantou a polpa, você abaixou, então diminuiu. Então, se você tinha uma polpa pequena e você abaixou a polpa, aumentou o peso na polpa agora estrutural. Então, quem tinha trim de proa, agora vai ter trim de polpa. Dados hidrostáticos. Por que eu preciso dos dados hidrostáticos corretos? Os dados hidrostáticos é para a gente saber qual é o calado que a embarcação vai ter. Final. Só que para achar o calado final da embarcação, logicamente, você precisa estar atualizando o peso. Então, por isso que os dados hidrostáticos foram atualizados. Lembrando, o arranjo de polpa da embarcação foi atualizado. E se o arranjo de polpa foi atualizado, o volume do casco modificou o formato, a flutuação, os centros de gravidades, o centro de flutuação, o coeficiente de bloco mudou. Então, todos esses dados hidrostáticos são atualizados para a gente ter os novos valores. Vamos lá, gráfico. Só lembrando que o gráfico aqui, viu, gente? Vocês podem estar brincando aqui com o fator de escala, tá? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, 500. Você brinca com o fator de escala para que o gráfico fique mais compatível. Aqui ficou feio. Então, vocês fiquem aumentando ou diminuindo os valores para que o gráfico fique melhor distribuído. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Vamos lá, deslocamento, 5. Vamos colocar 10 aqui. Para que ele ocupe um espaço melhor. A nossa, lá, tá vendo? Ele ficou muito grande, muito pequeno. Então, vocês fiquem ajustando aqui para ficar compatível. Tá vendo? Ele tá tudo amontoado num canto só. Então, vê quem que é esse daqui. Ah, o LCB, então tá muito socado num canto lá. Vocês fiquem atualizando, tá? Às vezes tem que ser 20. Vamos lá, cadê o KMT aqui? 20 aqui. Então, vamos atualizar. Olha lá, tá vendo? Agora ele já ficou mais compatível. Ele fez uma distribuição melhor. Então, mudem o fator de escala para poder... É só pôr o mouse aqui, por exemplo. Quem que é esse cara aqui? O KMT. Então, o KMT está muito pequeno. Vamos colocar 100. Olha lá, ficou melhor. Esse cara aqui, quem que é? Esse cara aqui é o LCF. O LCF está muito pequeno. Cadê o LCF? Está 100. Vamos colocar 200. Legal? Então, vocês deixam para que o gráfico fique melhor distribuído. Mais um outro aqui. MT1. O MT1 está 10. Vamos colocar 50. Beleza, todo mundo? Então, vocês utilizem para ajustar a escala para aproveitar melhor. Ok? Também aqui você tem os coeficientes de bloco. Se vocês clicarem 2 vezes aqui, ó, ele aparece o mínimo e o máximo. Vocês podem estar aumentando o mínimo e o máximo, né? Vou pôr CB05 até 98, para você ver um pouquinho mais os gráficos, tá certo? Dos coeficientes de blocos aqui. Fechou? Então, dá uma trabalhadinha
nas escalas para ficar mais bonito quando vocês forem colocar no TCC. Curvas de Bolgian. Vamos rapidinho, então, gente, revisar as curvas de Bolgian. Então, o que acontece? Foi feita alteração no arranjo de polpa da embarcação, o que vai acontecer? Vocês vão ter que estar alterando todos esses valores. Vamos lembrar rapidinho, então? Eu vou abrir aqui um Delphi Ship de um barco aqui. Para a gente poder estar trabalhando. Era que tem desenho pra caramba aqui. Vamos lá. Então, o que vocês têm que fazer? Enquanto eu abro o Delphi aqui, de um barquinho, o que vocês têm que pegar? O pontal da embarcação de vocês e dividir por 10. Deixa eu pegar aqui um casquinho novo que eu entreguei. Estava até aberto aqui, eu fechei. Área de trabalho, Delphi. Vamos pegar esse novo aqui, ficou bonito. Aqui, acho que é esse. Legal, um rebocadorzinho. Tá certo? Então, o que vocês têm que fazer? Qual que é o pontal da sua embarcação? Vamos lá na planilhona. Tá, o pontal da minha embarcação é esse valor que aparece aqui, ó. Então, você divide o pontal em 10 partes. Tá vendo que você tem o calado de cada... O pontal da embarcação dividido por 10 aqui. Confira todo mundo lá. Então, vocês vão ter que rodar o design hidrostáticas para todos esses calados e tá atualizando. O 0 é 0, não precisa mexer, sempre vai 0. Então, por exemplo, aqui vamos pegar o primeiro calado aqui, 0,27. Então, o que o aluno vai fazer? Ele vai ter que... Eu vou fazer uma vez aqui, vocês vão ter que repetir isso em todos. Vai lá em... Primeiro, tem que confirmar se você está com todas as suas cavernas no espaçamento correto, lembrando disso. Aí você, lembrando que quem fez o arranjo de polpa novo, tá certo? Gerou esse casco novamente. Não esqueça que vocês têm que ir lá em View, Intersect, inserir todas as cavernas no espaçamento que está planilhona. Aí você vai em Project, My Dimension, e coloca o primeiro calado. Lembra que lá estava escrito 0,27, que era o primeiro calado. Dá OK. Tá lá o primeiro caladinho. E aí vocês vão em View, Design Hydrostatics, e áreas seccionais, vamos lá no finalzinho aqui, ó. Ele vai fornecer estas áreas aqui. Lembram? Lembram? Ele vai fornecer essas áreas. Então, o que os senhores deverão fazer? Vocês vão ter que salvar isso daqui. Vou salvar lá no meu DevShip. Tá? Já existe um lá. Vamos colocar aqui 2 aqui, só para a gente ter diferente. Ele vai ser salvo como HTML, certo? Depois que vocês salvaram, vocês vão ter que copiar e colar isso aqui. Aonde? Então, vamos lembrando, gente. Isso daqui são as posições longitudinais. Isso daqui são as áreas. Então, você tem que copiar e colar tudo isso daqui lá, mas como ele está como vírgula aqui, então vocês vão ter que copiar isso aqui e colar no Word. Lembram? Converter ponto para vírgula. Claro que o barco que eu estou dando como exemplo aqui não é o mesmo. Ele começou na posição longitudinal 6. Então, vai selecionar aqui Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos voltar na nossa planilhona. Então, começou na posição 6 aqui. Então, ficaria 0, 0. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Então, vai apagar tudo isso daqui, viu, gente? Vocês vão apagar tudo. E aí vai começar 0, 0, 0. Lembra que o da Yasmin começou na posição 6 e aí vai estar colando. Lembram disso? E aí vocês têm que fazer até o final. E o que não tiver, vocês completam com 0, 0, 0, 0, 0, 0. Fechou? Terminou? Roda para o calado 0,54, repete o procedimento 0,81. Lembra que é de décimo em décimo. Então, atualizem o cálculo das curvas de Bolgian. Entendido? O que vai acontecer? Lembrando que o cálculo das curvas de Bolgian que vocês têm aqui,
ele vai servir para vocês calcularem a área de flutuação da linha d'água. Ele acha certinho a interpolação da área de flutuação. Entendido? Todo mundo lembra desse item aqui? Lembraram, pessoal? Fala aí, gritem, Sim. reclamem. Tá, só um detalhezinho. Deixa eu voltar lá. Você vai perceber que fica essa curvinha de Beaujean meio perdida aqui, ó, viu? As minhas aqui pode estar deletando, é porque vocês excluíram as linhas a mais, né? A gente excluiu. Então, essa daqui, só essa que aparece totalmente torta aqui. Quem ainda não deletou, deleta ela. Ah lá, teve uma hora que ela sumiu. Pronto, aí ele ficou as curvinhas de Beaujean, tá certo? Se você quiser que distribui melhor o gráfico aqui, tá? Que ele ficou muito compactado, botão direito, selecionar dados. Aí você pode estar olhando aqui, tá, Yasmin? Só para você olhar aqui. Vem aqui no editar, valores da série aqui, ó, que ele deve estar... Espera um pouquinho, só para o gráfico ficar mais bonito. Acho que é esse aqui. Eita, nós, espera aí que eu vou pegar a linha d'água 1 aqui, edita. Deixa eu ver. Ok, ele tá pegando... Essa tá certa, acho que essa daqui. Tá ok? E aí ele deve estar selecionando essas linhas a mais que ficam aqui para baixo. Aí, se vocês quiserem, vocês podem estar deletando. Aí ele ajusta o comprimento. Ou diminui aqui também, né? Acho que não, na verdade é só esse aqui, ó. Editar, espera um pouquinho, espera aí. É só essa que tem que mudar, ó. Botão, selecionar dados. Aqui, ó. Não, tá 50 aqui. 49, não, tá certinho, porque acho que esse daqui. Não, ele vai até 57. Acho que daí é só, regular o máximo aqui. Aqui o máximo, ó. Redefinir. Pronto, olha lá, viu, gente? Vladimir fazendo besteira, ó. Só clicar 2 vezes e colocar aqui no máximo do comprimento da embarcação, ou redefinir e coloca automático. Aí já fica mais bonitinho, né? As curvas de Beaujean, lá. Essa não tem jeito mesmo, gente. Ele sempre coloca desse jeito, porque ele não consegue fazer essa parte. Beleza? Então, vocês ajustem lá. Curvas cruzadas não está funcionando, até descobrir o porquê. Essa semana eu estava dando aula e descobri que a função PROC-V do Excel modificou. E a gente tem que acrescentar aqui no final da função PROC-V um verdadeiro ou falso. Só Deus sabia que um cara descobriu essa semana, não sei se vocês já sabiam disso, e ele só funciona, esse verdadeiro ou falso só funciona quando você tem função crescente. E lembrando que curvas cruzadas, ele sobe e desce, ele é crescente e depois cai. Então, por isso que dá tudo errado esses cálculos aqui que eu estava apanhando. Faz 2 anos que mudou a função PROC-V, que tem que acrescentar um verdadeiro ou falso se ela é crescente ou não. Então, pula essa parte aqui. Vamos lá rapidinho. Uma vez atualizado essas informações, nós só vamos estar conferindo se não existe nenhum erro na aba convés, correto, se tá as linhas corretas, tá certo? A parte do chapeamento, peso, KG, LCG. Nós vamos estar conferindo se tá tudo correto do costado, peso, KG, LCG, se não tem erro. Quina, bojo, quem não tem a aba quina, bojo, quem não for utilizar, agora poderá excluir ela. Entendido? Mas lembrando que se ela tiver linkado lá na aba 11, a gente vai ter que excluir também. Fundo, a mesma coisa, nós vamos verificar se a aba fundo está tudo correta, se não tem nenhum erro, se está o comprimento total da embarcação. Essa aba de 5 a 8 Taylor. Quem não tem casco Taylor pode sumir com essa aba aí, não vai utilizar mais. Entendido? Tá? Para deixar a planilha mais leve, não ficar pesada e não dar erro. 9, duplo fundo. Tá? Quem não tem duplo fundo poderia estar eliminando ela. Cuidado que eu peguei como exemplo o Marcos Paulo, que ele está usando o duplo fundo para poder calcular o peso da estrutura do fundo da embarcação. Duplo costado, quem só para embarque de carga, quem não tiver duplo costado, está preenchendo essas informações. Longitudinais, lembra, gente? Isso daqui já foi corrigido, eu vou dar dando uma olhadinha, tá? Vocês calcularam as longitudinais,
Mas lembrem, vamos lá, ô Daniel, quando você atualizar os dados de entrada às novas longitudinais, o peso longitudinais vai ser atualizado aqui. Então, tem que atualizar, não é só tensão primária. Tem que atualizar lá, porque lembrem, ela está toda linkada, o que aparece escrito aqui, Daniel, ele está linkada nos dados de entrada da sua embarcação. Entendido? Então, por isso que o peso do seu barco vai ser atualizado automaticamente. Longitudinais do fundo e do convés não está funcionando mais aqui. E agora, para finalizar essa parte até que a Yasmin fez, que perguntou, Yasmin, então o negócio é o seguinte, você definiu as anteparas da sua embarcação. Primeiro, as anteparas do pique tanque avante, pique tanque arré, 5% do comprimento da embarcação não deve ser retirada. Aquelas anteparas que servem como apoio estrutural para sua casaria, se você tem colunas, também não deveria ser retirada. Se for retirar, você vai ter que trocar por pé de carneiro. Mas o mais importante é aqui, ó, tá? Eu vi que você tem várias aqui. Você tem aqui as suas reservas de flutuabilidade que você fez. Então, você atualiza a sua reserva de flutuabilidade. No seu caso, o ideal é que até 3 compartimentos possam ser inundados e a embarcação não afundar. Então, pelo que eu estou vendo aqui, ó, realmente, ó, a tua reserva de flutuabilidade, se ainda prevalecer isso daqui, ó, 200 e pouco, as 3 maiores, a sua reserva de flutuabilidade é 600, então você poderia estar, sim, reduzindo algumas anteparas. Só tem que lembrar que quando você reduzir a antepara, nenhuma delas pode estar ultrapassando a soma das 3 maiores. Você fez uma função máxima aqui? Deixa eu ver. Não, você clicou. Ou você pode selecionar todas e fazer a máxima das 3 maiores, mas pode ser isso daí. Não passando desse valor sem problema nenhum, viu, Yasmin? Entendeu? Entendi, sim. Aí você sabe, é só colocar 0 aqui, né? Ele já não vai calcular lá. Na verdade, o 0 não é aqui, desculpa. O 0 é aqui. Você coloca 0 aqui e ele já atualiza em tempo real. Só que cuidado, você vai ter que... Mesma coisa, aonde tem antepara não tem borboleta, aonde tem borboleta não tem antepara, aí você só repete o valor aqui para você acrescentar as borboletas, entendeu? Sim, entendi. Lembrou? Sim. Acho que aqui entendi. Já é pé de carneiro. Você colocou em outro lugar os pés de carneiro? É porque você colocou praticamente tudo dentro das anteparas, né? É, por isso ficou muito antepara. Então, só que é o seguinte, esse peso aqui, ó, você tem que lembrar, isso aqui é peso de chapa. Isso é peso de chapa. A gente tem que dar uma olhada lá a gente vai dar uma olhadinha na casaria mais para frente. Se você tem algum donut que vinha da casaria, que antes estava acima da antepara, tá certo? Você vai ter que acrescentar aqui, porque os pés de carneiro continuam. Você vai aliviar o peso da chapa. E acho que aqui, esse cálculo aqui, ele só faz da chapa, não foi colocado em nenhum momento o elemento estrutural das anteparas. Isso faltou aqui também, viu, Yasmin? Estão vendo que está tudo em branco? Sim. Lembra que eu pedi para você... Eu fiquei um pouco confuso no pé de carneiro, eu vou pegar do semestre então, a passado. gente vai dar uma revisada nisso daí, então, semana que vem, porque lembrando, ó, lembra que eu mandei vocês fazer um desenho de todas as anteparas com as estruturas do pé de carneiro, das anteparas? Sim ou não? Mais ou menos. Vamos lá. Vamos só fazer um esqueminha aqui, então a gente dá uma revisada semana que vem. Se ficou meio obscuro, vamos corrigir. Deixa eu só abrir aqui o Paint. Deixa eu limpar o desenho aqui. Mas só para adiantar, a gente dá mais um tempo aqui. Você tem a embarcação. Aí você definiu todas as anteparas. Aí você vai ter que fazer o desenho de todas as anteparas. E o que é o desenho de todas as anteparas? Então, você pega as cavernas dela. Você tem que colocar todos os elementos longitudinais, igualzinho você fez na seção mestra, você vai ter que fazer esse detalhamento. E aí, o que acontece? Se na sua casaria você tem uma coluna de sustentação que bate com um elemento longitudinal, então, o que você tem que fazer?
você tem que colocar um pezinho de carneiro aqui. Se você colocou a antepara, se você colocou a antepara, só a chapa não é suficiente. Então, você tem que fixar esses elementos aqui. Então, o peso da antepara é composto pela área do chapeamento, que é a área da caverna. Isso a planilha fez aqui, entendeu? A planilha fez isso. Mas como que ela calculou esses pezinhos? Não, esses pezinhos você tem que, no desenho, medir no AutoCAD essas alturinhas, somar e tá preenchendo e colocando aqui. Aí você coloca aqui. Ah, eu coloquei uma barra chata, uma cantoneira L. Você coloca o elemento. Então, por exemplo, você somou aqueles 3 elementos lá e deu 4 metros. Então, você vem aqui e coloca 4. Entendido? Então, Entendi. teria que acrescentar. A gente dá uma revisada isso semana que vem no TCC para vocês estarem reforçados. Vamos parar nesse item aqui, então, para vocês poderem estar verificando? Beleza? Vamos lá, então, gente. Vou passar por escrito e tem que dar uma acelerada aqui para a coisa não atrasar. Vamos lá no Teams. Vamos colocar por escrito tudo que a gente vai estar fazendo. Vamos criar uma tarefa nova, geral. Eu vou reforçar o que eu quero, hein, gente, da outra também. Então, vamos lá. Vamos lá, T3. Verificação de peso 1, tá? Porque vai ter mais coisa. Ó, nesse meio tempo, vocês vão acelerando aí com o professor Sorani e com o professor Alex a versão final do peso de redes e serviço, tá bom? Pra gente, quando chegar lá, acho que umas 2 ou 3 semanas, a gente precisa já ter uma noção bem mais apurada, viu? Verificação de peso 1. Vamos lá. Então, o que que eu vou verificar? Vamos lá. Atualizar as curvas de Beaujean. Vocês sabem que as curvas de Beaujean são, vamos colocar entre parênteses, as 10 áreas das balizas. Bom, as 10, vamos lá, só para lembrar, pontal dividido por 10, calcular área de cada uma e incluir na planilhona. Planilhona. Fechou? Vamos lá, que mais que eu lembrei aqui? Verificar se há algum tipo de erro em convés, costado, bojo, fundo, duplo fundo, duplo costado, longitudinais. Beleza? Se não for utilizar alguma aba, excluir, entendeu? Não vou usar bojo, excluir. Excluir. Legal. Eu acho que as anteparas estavam mais definidas, acho que era só mais a Yasmin, tá certo? Porque, detalhe, gente, quando vocês atualizam, não esqueçam disso, quando vocês atualizam as curvas de Beaujean, só para... Ele pega essa área aqui do pontal, essa coluninha aqui do pontal, e usa para calcular as anteparas, a área das anteparas, é entendido? Porque ele está linkado, olha lá, vou mostrar para vocês. Então, nem vou estar colocando, porque quando você faz a de Beaujean, ele já ajusta automaticamente. Vamos, reserva de flutuabilidade,
Ah lá, antepara borboleta. Vamos ver mais uma aqui. Ó, tá vendo? Ele pega lá da aba Bolgean, a M7, que é a coluna do pontal. Então, ele preenche automaticamente em função do que vocês têm. Não precisa estar se preocupando. Só depois precisa estar confirmando ali. Então, nem vou estar colocando, viu, Yasmin? Deixa eu ver. Tá. Isso daqui eu vou colocar como observação, mas é referente, vamos lá, referente à tarefa anterior. Anterior, que é a T2. Vamos lá. Desenho, desenho atualizado da seção mestra, estou escrevendo aqui, com as cotas de KG em centímetros e cálculos de IP, inércia própria, tudo bem? Posso colocar abreviado? Caso necessário e cálculos de IP de formas arredondadas. No caso, quem tem bojo, alguma coisa assim. Formas arredondadas. Tá certo? Isso aqui é observação 1. Observação 2. Aí vocês podem pode colocar junto no outro. Eu vou estar procurando nos dois aqui para a gente poder verificar, mas o ideal seria colocar no T3 lá. Atualizar a tensão primária na planilhona. Aba 19, gente. Me ajuda aí. No caso da gente. Aba 19, não, aba 18B. Aba 18B. Vou colocar aqui os elementos. KG. Número de elementos. Certo? Inércia própria, se for calculado à parte, entendeu? No caso do Daniel, tá certo? E etc. Tô esquecendo de alguma coisa? Tá? Isso daqui, gente, o mais rápido possível. Semana que vem, a gente... Por que que ele não tá colocando o número 10 aqui? Tá? Vamos colocar, então, para entregar isso na terça que vem, até o nosso horário da aula aí. Vou colocar até as 9 horas aqui. Alguma dúvida, pessoal? Vamos dar uma acelerada, então, para a gente fechar esse peso. Eu vi que o Alex já acertou com vocês os horários. Parece que agora vai, né? Sim, já teve uma ontem. Isso. Então tá. Tem algum aluno que quer que eu veja alguma coisa? Já te trocar uma ideia, gente? Tá? Porque eu já vi aqui dos meninos, do Daniel, do Marcos, da Yasmin já vi, do Lucas. Quer que eu dê uma olhadinha, Lucas? O que o Lucas colocou aqui? Eu só faltou atualizar a sessão, mas que esqueci de colocar a estrutura. Tá, então Eu já faça atualizei. isso e atualiza. Vamos fazer o seguinte, coloca tudo isso então no T3, gente, porque daí eu ignoro o T2, tá? Então vamos colocar lá, vou botar uma observação lá. Coloca tudo isso em T3, que daí eu verifico tudo. Aí vocês vão mandando mensagem lá de mim, já atualizei a sessão mestra. Manda mensagem aqui no chat. Vladimir, já enviei a sessão mestra. É assim, à noite eu tô
Como é que eu vou dizer? Meu pai tá no hospital de novo, eu tenho que ficar com ele, então não tenho o que fazer à noite. Eu fico lá trabalhando até de madrugada, porque não se dorme no hospital. Então eu vou fazer isso à noite, o que vocês me mandarem. Então vai me mandando essa semana, até sexta-feira eu vou fazer essa vida. E final de semana eu não vou olhar nada, porque eu preciso descansar, entendeu? Então já altera, manda no chat, o Vlad já vai respondendo se tá ok e se tiver alguma coisa errada, tudo bem? Tá Pergunta. bom. No Parar a momento gravação nenhuma. aqui.